Bom dia, boa tarde, boa noite. Com muita alegria que estamos uma vez mais aqui nos reunindo para um momento muito especial, um momento que a gente reserva para fazer a nossa prece, para estudarmos as preces, para acompanharmos os processos até das evoluções do trabalho, dos trabalhos de André Luiz nas suas diferentes obras, já que temos nos baseado nas preces contidas nas obras que André trouxe por Chico, que são 11 volumes, né, Robson? E com 11 volumes. preces e vivências lindíssimas. Então tem sido um grande aprendizado para todos nós. E nesse domingo, em que pedimos e rogamos a Deus que os nossos lares, que as nossas casas, que os nossos amigos, que aqueles que amamos, que aqueles que precisamos aprender a tolerar, né? Depois a gente passa para a parte do amar. Começamos na parte da tolerância e da paciência, para depois a gente me dar uma migradinha, fazer um upgrade das nossas emoções e partir para a parte do amor. Então, convido vocês todos a fecharem os olhos e que assim a gente começa esse lindo trabalho. E obrigado por nos receber neste domingo tão especial. Senhor Jesus, obrigado por este momento tão especial, aonde junto de nós traz a luz aos nossos lares e também aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por fortalecer em nós o sentimento mais sublime do amar, do perdoar e do viver. Permita que estes corações, sedentos por conhecimentos, que estas almas e estes espíritos, sedentos do teu amor, possam estar envolvidos neste momento pela luz que esclarece, que acalma, que apazigua e que cura. Trazei aos nossos corações, Senhor, a luz do teu olhar, a luz da tua presença. Trazei às nossas mãos o trabalho abençoado e santificante de servir, de alimentar e de abençoar. Desta forma, convidamos, amado Pai, amado Jesus e queridos amigos benfeitores do amor, para que nos auxiliem, nos acompanhando neste e em todos os momentos da vida. Que assim seja. Assim seja. Então, nós estamos falando sobre a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Eu estou baseando o resumo nesse livro, que é da FEB. Tem todos os livros aqui da série. E Sexo e Destino é o livro número 10. É o penúltimo livro da série. É um livro que foi psicografado, a primeira parte pelo Valdo Vieira, a segunda parte pelo Francisco Cândido Xavier, né? Foi ditado pelo Espírito André Luiz. Conta a história de duas famílias no Rio de Janeiro, que tem várias ligações entre essas duas famílias, né? Tanto em termos de afeições como em termos de provas. E muitas das provas que são vividas pelos personagens nesse livro têm relação com afetuosidade, com compromisso, com sexo, com uma relação de paternidade, maternidade, né? Então, todos os membros da família, eles têm várias ligações entre si, e existe um personagem, né, especial, que é o Cláudio, é um pai de família que tem duas filhas, uma biológica e uma adotiva, e é casado com a Márcia, e o casamento deles não vai nada bem, né? Eles têm muito mais conflito do que parceria, a filha biológica está distante, a filha adotiva bastante confusa, e o fato é que durante a trajetória, né, desse personagem no livro, ele é envolvido por um obsessor e empolgado tanto pelo próprio desejo, mas especialmente por essa influência, né, ele se apaixona, ou acredita que se apaixona pela filha adotiva, e promove todo um enredo, né, constrói toda uma trama para conseguir conquistar sexualmente a menina, né? E aí tem esse desfecho dele conseguir isso,
né? Só que a menina, ela fica horrorizada, ela sai desorientada quando descobre o que aconteceu e é atropelada, né? Então, eu estou pegando um dos arcos de história, né? Só para a gente entender o contexto da prece. Então, a filha adotiva dele é atropelada, ela fica num hospital em estado muito grave, e aí ele percebe o que ele fez, aí ele se aproxima da religião, começa a fazer a sua reforma íntima, começa a entender a responsabilidade dele naquele evento, né? E aí ele começa a cuidar da menina acamada, porque não tinha ninguém para cuidar, né? E ela estava precisando de cuidados de enfermagem mesmo. E nessa tarefa ele vai conseguindo sublimar os sentimentos dele, né? Só que a menina, ela não se recupera, e o capítulo que a gente vai ler a prece, ela está muito grave, né? Quase como se fosse um leito de morte, se despedindo da vida física. E os mentores que estão no quarto estão tentando fazer ela perdoar antes dela se desligar, para ela conseguir seguir a trajetória dela depois, né? E o pai adotivo cuidando dela como enfermeiro, né? Então, esse é o contexto da prece que nós vamos ler. E o Fábio, então, pode preceder a leitura, por favor. Então, antes aqui tem um trechinho para dar uma introdução aqui antes da oração. Então, vamos aqui ao trecho. Aguçaram-se-lhe as percepções e sentiu-se como que banhada de alegria inefável. Contemplou Cláudio, distintamente agora, fitou Moreira em lágrimas e, alongando a atenção mais serenamente em derredor do leito, viu-nos a todos. Félix, em silêncio, endereçou-lhe eflúvios magnéticos e a determinada área cerebral, e Cláudio, atônito, viu a destra inerme levantar-se. Agoniado e reconhecido, tomou avidamente aqueles pequenos dedos frios e quis dizer: Obrigado, meu Deus, tentando debalde movimentar a garganta que os soluços embargavam. Contudo, em lugar da palavra dele, foi a voz de Félix que se ergueu, de nosso lado, arrebatando-nos em prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos a felicidade que nos concedeste na lição do sofrimento, nestes dias de trabalho e de expectação. Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que nos clarearam a alma, pelos minutos de dor que nos despertaram as consciências. Obrigado por essas 2 semanas de lágrimas que realizaram por nós o que não nos foi possível fazer em meio século de esperança. Em ti alcançando nosso agradecimento e louvor, pedimos ainda, lança, por misericórdia, a tua bênção na irmã que se despede e no companheiro que ficará. Transfunde-lhes o pesar em renovação, a mágoa em regozijo. Recebe-lhes o pranto como sendo a oração que te elevam, aguardando-te a paz no caminho. Entretanto, mestre, não te exoramos a piedade somente para eles, irmãos amados, que consideramos filhos da própria alma. Suplicamos-te arrimo para todos os que resvalaram nos enganos do sexo desorientado, quando nos ofereceste o sexo por estrela de amor a brilhar, assegurando-nos a alegria de viver e garantindo-nos os recursos da existência. Consente, Senhor, possamos relacionar diante de Ti aqueles irmãos que as convenções terrestres tantas vezes esquecem de nomear quando Te dirigem o coração. Abençoa os que Te tresmalharam na insana ou no infortúnio, em nome do amor que não chegaram a conhecer. Socorre nossas irmãs entregues à prostituição, já que todas nasceram para a felicidade do lar, e corrige, com a tua munificência, os que as impeliram para a viciação das forças genésicas. Acolhe as vítimas do aborto, arrancadas violentamente ao claustro materno, dentro dos prostíbulos ou em recintos que a impunidade acoberta, e retifica sob teu auxílio as mães que não vacilaram a asfixiar-lhes ou degolar-lhes os corpos em formação.
Restaura as criaturas santificadas pelas deserções afetivas, que não souberam encontrar outro recurso senão o suicídio ou o manicômio para ocultarem o martírio moral que lhes transcendeu a capacidade de resistência, e compadece-te de todos aqueles que lhes escarneceram da ternura, transformando-se quase sempre em carrascos sorridentes e empedernidos. Protege os que renasceram desajustados no clima da inversão, suportando constrangedoras tarefas ou padecendo inibições regenerativas, e recupera os que se reencarnaram nessa prova, sem forças para sustentar as obrigações assumidas, afogando a existência em devassidão. Recolhe as crianças que foram ser viciadas e renova, com a tua generosidade, os estupradores que se animalizaram, inconscientes. Agasalha os que rolaram na desencarnação prematura por efeito de golpes homicidas, nas tragédias da insatisfação e do desespero, e ampara os que se lhes tornaram os verdugos padecentes, vergastados pelo remorso, seja na liberdade atenazada de angústia ou no espaço estreito dos calabouços. Mestre, digna-te reconduzir ao caminho justo os homens e as mulheres, nossos irmãos, que, dominados pela obsessão ou traídos pela própria fraqueza, não conseguiram manter os compromissos de fidelidade ao tálamo doméstico. Reequilibra os que fazem da noite pasto à demência. Conforta os que exibem mutilações e moléstias resultantes dos excessos ou dos erros passionais que praticaram nesta ou em outras existências. Reabilita a cabeça desvairada dos que exploram o filão de trevas no lenocínio. Regenera o pensamento insensato dos que abusam da mocidade, propinando-lhe entorpecentes, e sustenta os que rogaram antes da reencarnação as lágrimas da solidão afetiva e as receberam na terra, por medida expiatória aos desmandos sexuais, a que se afeiçoaram em outras vidas, e que muitas vezes sucumbem de inanição e desalento em cativeiro familiar, sob o desprezo de parentes insensíveis, a cuja felicidade consagram a juventude. Senhor, estende também a destra misericordiosa sobre os corações retos e enobrecidos. Desperta os que repousam nos ajustes legais, acatados nas organizações terrestres, e esclarece os que respiram em lares, revestidos pela dignidade que mereceram, a fim de que tratem com humanidade e compaixão os que ainda não podem guardar-lhes os princípios e imitar-lhes os bons exemplos. Ilumina o sentimento das mulheres engrandecidas pelo sacrifício e pelo trabalho, para que não desamparem aquelas outras que, até agora, ainda não conquistaram a maternidade premiada pelo respeito do mundo, e que tantas vezes lhe suportam a brutalidade dos filhos nos lupanares. Sensibiliza o raciocínio dos homens que encarneceram honrados e puros, de modo que não abandonem os jovens desditosos e transviados. Senhor, não consintas que a virtude que converta em fogo no tormento dos caídos, e nem permitas que a honestidade se faça gelo nos corações. Tu que desceste as vielas do mundo para curar os enfermos, sabes que todos aqueles que jordaneiam na terra, atormentados pela carência de alimentação afetiva ou alucinados pelos distúrbios dos sexos, são doentes e infelizes, filhos de Deus, necessitados de tuas mãos. Inspira-nos em nossas relações uns com os outros e clareia-nos o entendimento para que saibamos ser agradecidos à tua bondade para sempre. Aqui a gente finaliza a oração e eu vou ler mais um trechinho aqui só para finalizar esse texto belíssimo. Quando Félix emudeceu, o compartimento demorava-se invadido pelo clarão que se lhe exteriorizava do peito. Contudo,
não éramos somente nós, os comandados dele, que trazíamos ali o espírito subjugado por intensa emoção. Todas as entidades desencarnadas em serviço no estabelecimento, mesmo as que se vinculavam a outros cultos religiosos, se perfilavam à frente do acanhado recinto, discretas e atenciosas. Espíritos ignorantes e vampirizadores, em trânsito nos sítios adjacentes, acorreram para junto de nós, atraídos pelos jorros de luz solar que o aposento irradiava em todas as direções, e muitos deles, a curta distância, baixavam a fronte, emocionados e reverentes. Que assim seja. Só terminando o contexto, né? Então, Félix era o mentor que estava assistindo o Cláudio. Moreira era o obsessor que fez ele cair nessa trama, mas que nessa hora já estava arrependido de tudo que eles tinham feito juntos, né? E a moça doente, de nome Marita, estava tão debilitada que ela não se movimentava. E o Cláudio tinha feito uma prece interior, né? Dizendo assim, que se ela tivesse perdoado ele, que se ela tivesse entendido que ele se arrependeu e se transformou, que era para ela mexer um dedo. E aí ela mexe a mão, né? Eu fico impressionado com o poder que a gente tem nas mãos, ou melhor, na voz ou no coração, e a gente não sabe usar ele. A prece, segundo Oikenaz, é o remédio mais forte que a humanidade já criou. E tem a vantagem de não causar contraindicações alguma. Então ele pode ser tomado até de 5 em 5 minutos, que não vai causar malefício algum ao organismo e nem à pessoa. Essa foi uma frase do Oikenaz, alguns bons anos atrás, quando as pessoas diziam que remédio fazia mal e que o que eles precisavam era de alguma coisa que os curasse. E o Oikenaz vai e fala isso, né? Mas hoje, atualmente, também se fala muito da cocriação, do quanto nós somos cocriadores. Que nós tivemos uma aula agora de cocriação na leitura dessa prece. Porque quando a gente pensa em cocriação, a gente é tão pequeno ainda que a gente pensa no carro, na casa, no apartamento, no trabalho. E a gente não se dá conta da necessidade de cocriar o nosso destino, de cocriar a luz que está dentro de nós. E lembrem também que inúmeras sextas-feiras, o Oikenaz disse que não importa quantas vezes caíssemos, mas importava mesmo quantas vezes nós levantaríamos. E aqui nós tivemos também uma aula sobre isso, que é a aula do arrependimento, que nos coloca na condição de seres melhores. Existe um processo tão lindo que é aceitar, arrepender e trabalhar. O primeiro passo, aceitar que cometeu o equívoco, mas não aquela aceitação do âmbito de comodidade. Aceitando dizer, tá, está feito, e agora? Aí começar a trabalhar, né, o arrependimento. E o arrependimento não como culpa, mas como uma ferramenta de liberdade, que foi o que o nosso irmão se deu conta. E ao ele se dar conta do erro que cometeu, né, do equívoco que cometeu, e querer a reabilitação, ele começa a promover também a reabilitação nos perseguidores espirituais. E aí tem um outro ponto incrível que seria bom que muitos se dessem conta.
vários espíritos de congregações diferentes de fé, né, estavam ali. E todos se envolveram no mesmo propósito, de iluminar e de esclarecer. Então, derrubamos através dessa linda prece os preconceitos. Mostra-nos a beleza da prece e a eficiência que ela causa em nós e ao nosso redor. Percebemos ainda a capacidade da cocriação, o que é cocriar, o que é criar um mundo, o que é ser um criador de universo, né? Porque ele conseguiu criar um universo ali, naquela luz tão grande, né, que aquele instrutor espiritual trouxe, capaz de iluminar o físico, o extrafísico, de curar as feridas e de levar ao perdão. E essas preces só são possíveis exatamente pela conexão de todos que estão ali. Talvez vocês dizem, mas a gente não consegue rezar tão lindo quanto um instrutor espiritual, né? Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes é a mão deles que está sobre a nossa cabeça, enquanto eles estão fazendo essas preces para nós. No momento em que me coloco como arrependido, como ter aceitado e como arrependido, esses benfeitores estão sobre nós, com suas mãos, promovendo essas preces tão lindas pelo despertar espiritual que é reconhecer. Esse livro é esclarecedor demais e nós precisaríamos estudá-lo com muito mais atenção, até porque ele fala de pontos muito delicados que viraram tabu na sociedade, que é o sexo, né? A parte da sexualidade. E obrigado, Robson e Fábio, por trazer até nós a ideia dessa oração e a leitura dessa oração. Acho que a gente pode, então, encerrar esse vídeo. O seu comentário, eu acho que foi muito completo, né? E acho que as pessoas agora precisam de um tempo para refletir e para fazer a sua própria prece. Até a próxima semana.